Bom dia, o meu nome é Ellen. Eu vou apresentar para vocês sobre a biomagnificação trófica e variação temporal das concentrações de contaminantes inorgânicos, arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio em 4 espécies de peixes da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, eu faço parte do Laboratório de Ecotoxicologia Marinha, sou bolsista da FAPERJ e os meus orientadores são a Ana Paula de Castro Rodrigues e Edson Bidoni. O arsênio, o cádmio, o mercúrio e o chumbo fazem parte dos químicos de maior relevância à saúde humana, segundo a Organização Mundial da Saúde. Porque eles podem causar diversos efeitos aos seres humanos quando há uma exposição. O arsênio, por exemplo, pode causar danos ao fígado, entre outras coisas, e a forma inorgânica vai ser a forma mais tóxica. O cádmio é principalmente conhecido por conta das doenças ósseas, inclusive a doença de Tai-Tai que ocorreu no Japão. O mercúrio, ele pode ser transformado em metilmercúrio por bactérias anaeróbicas, e essa vai ser a forma mais biodisponível. E o mercúrio é conhecido por conta do desastre de Minamata, que também ocorreu no Japão. E entre muitos efeitos, ele pode causar danos ao sistema nervoso. O chumbo, ele também pode afetar o sistema nervoso, e o principal grupo de risco são as crianças, que uma baixa concentração de chumbo já pode causar danos a elas, sendo que esses danos costumam ser irreversíveis e atingir o sistema nervoso central, enquanto que nos adultos os danos são reversíveis e atingem o sistema nervoso periférico. E quando esses contaminantes eles chegam ao ambiente aquático, eles podem ser bioacumulados pela biota existente nele e também podem ser passados pela alimentação, sendo que na alimentação há uma perda energética por conta de não conseguirmos ingerir tudo, nem absorver tudo, e parte da energia também é perdida no metabolismo. E nisso a gente acaba tendo que se alimentar cada vez mais para poder consumir, precisando se alimentar mais para poder compensar essa energia perdida. Dessa forma, a gente acaba ingerindo mais contaminantes e, dependendo das taxas de absorção e excreção, esses contaminantes podem aumentar cada vez mais à medida que o nível trófico aumenta. E isso vai ser justamente a biomagnificação. Aqui eu trouxe um exemplo de uma cadeia trófica hipotética, em que a alga apresenta uma pequena concentração de contaminante, e essa concentração vai aumentando no peixe herbívoro, aumentando mais no carnívoro, e por fim ela fica muito alta no ser humano, que é o predador de topo. É por isso que é tão importante trabalhos analisando a concentração de contaminantes na biota, porque assim, além de ver como que está o estado do ambiente, também pode se perceber o quanto desse contaminante está atingindo diretamente seres humanos. Dessa forma, os objetivos do meu trabalho são avaliar a bioacumulação de concentrações totais de metais e arsênio em músculos de diferentes espécies de peixes, avaliar a relação das concentrações encontradas com o tempo de exposição do animal, que vai ser delimitado pelo comprimento total, e avaliar a ocorrência de biomagnificação. As amostras desse trabalho foram coletadas em um projeto anterior que culminou na dissertação de mestrado de Carvalheira 2012. E essas coletas foram realizadas em 2 setores da Baía de Guanabara: no setor leste, onde foi realizada a racha de fundo com duração de 40 minutos em dezembro de 2010, e no setor noroeste, em que foi feita pesca em currais em janeiro de 2011. Essas foram as espécies de peixes coletadas. A Sinossus leiarchus é popularmente conhecida como pescada e pertence à família Cnidae. E ela vai se alimentar principalmente de peixes, decápodes, mas também se alimenta de assídeas, isópodes, vegetais e poliquetas. O número de amostras coletadas foi 19. A Micropogonias fournieri também é da família Cnidae, é popularmente conhecida como curvina, e vai se alimentar principalmente de peixes, poliquetas e crustáceos, sendo que o número de amostras coletadas foi 20. Mugil é um gênero que tem as espécies conhecidas como tainha, pertence à família Mugilidae, e a alimentação varia desde diatomáceas bentônicas até detritos, plantas e microalgas. Foram coletadas 11 amostras, sendo que aqui eu estou representando a espécie Mugil lisa, que é uma das espécies desse gênero, e essa espécie que foi utilizada para se estimar o tamanho médio de primeira maturação, que vai ser mostrado mais para frente.
A espécie Genida genides é conhecida como bagre, pertence à família Ariide e vai se alimentar principalmente de crustáceos, poliquetas, peixes, material vegetal, zooplânctons e moluscos, sendo a alimentação dela bastante diversa. E o número de amostras coletadas foi 18. E é importante destacar que a alimentação ela vai poder variar de acordo com o local em que esses peixes vivem e também com a fase de vida em que eles estão. E após as coletas, esses peixes foram congelados e armazenados, e posteriormente foram descongelados para a realização da pesagem, medição do comprimento total e retirada do músculo da região dorsal. E essas amostras de músculo foram homogeneizadas e liofilizadas, para assim ser feita a determinação dos metais e que foi feita de duas formas. Foi feita a determinação de arsênio, cádmio e chumbo em parceria com a doutora Rachel Ann Hauser Davis, onde realizou-se extrações ácidas com 1 ml de ácido nítrico, depois aquecimento a 100 graus Celsius por 4 horas e diluição em água ultra pura, para por fim ser feita a determinação dos metais e do arsênio utilizando o ICP-MS modelo DRC2. O material de referência foi o DORM-4. Também foi feita a determinação do mercúrio por meio de espectrofotometria, utilizando o aparelho de absorção atômica portátil LUMEX com um reator de pirólise acoplado. A espectrofotometria foi através da da destruição térmica da amostra e depois a determinação da quantidade de vapor de mercúrio. Foram feitas correlações de Pearson e Spearman para encontrar as correlações entre o comprimento total e o peso com a concentração dos contaminantes. E foram feitos testes Kruka-Wallis, método Pairwise, para ver as diferenças significativas, sendo utilizadas para encontrar as relações entre a concentração e o nível trófico. Essas análises estatísticas foram realizadas no programa IBM SPSS Statistic, e a significância considerada foi de P menor do que 0,05. Os gráficos de curva de bioacumulação e as tabelas foram construídos utilizando o Excel, e esses gráficos seguiram a metodologia proposta por Rodrigues et al. 2010. Para averiguar se ocorreu biomagnificação, foram utilizados dois fatores. O fator de biomagnificação, BMF, em que se foi feita a divisão da concentração do predador pela da presa, sendo que para todas as espécies, a espécie tainha foi utilizada como presa, por ela ser a espécie de menor nível trófico. E o nível trófico foi obtido na dissertação de Carvalheira, 2012. O fator de magnificação trófica foi obtido em duas etapas. Primeiramente, foi feita a regressão linear do log da concentração dos contaminantes pelo nível trófico, e foi pegado 10 e elevado a inclinação da reta dessa regressão, e esse valor obtido foi o TMF. Foi considerado que ocorreu biomagnificação quando esses dois fatores foram maiores do que 1. Agora, os resultados e discussões. O nível trófico das espécies foi 4,3 para pescada, 2,7 para curvina, 2,4 para tainha e 2,4 para bagre. E foi encontrado que a pescada foi a espécie com menor concentração de arsênio, sendo menor do que a curvina e o bagre. Para o cádmio, não foram encontradas diferenças significativas, porém a gente tem que observar que a maioria dos espécimes apresentaram concentrações abaixo do limite de detecção, especialmente a tainha. Para o mercúrio, foi observado que a tainha apresentou a menor concentração, e ela foi uma das espécies de menor nível trófico, e o bagre apresentou a maior concentração, sendo que a pescada e a curvina apresentaram concentrações semelhantes. Para o chumbo, também não foi observado nenhuma diferença significativa, mas a gente pode ver que o bagre apresentou uma concentração um pouco maior do que a das outras espécies. Em relação à biomagnificação, o arsênio apresentou um TMF menor do que 1 e um BMF menor do que 1 para a pescada. E considerando as diferenças significativas, a gente pode considerar que o arsênio não se biomagnificou. A mesma coisa ocorre com o chumbo,
que teve um BMF menor do que 1 para 2 espécies e um TMF muito próximo de 1. Para o cádmio, apesar dele ter um TMF maior do que 1, o BMF para o bagre foi menor do que 1. E considerando que muitas concentrações estavam abaixo do limite de detecção, a gente não pode dizer muita coisa sobre o cádmio. Para o mercúrio, a gente pode ver que o TMF foi maior que 1 e o BMF apresentou valores bem altos, o que seria um forte indicativo de que ocorre a biomagnificação. Agora, em relação ao comprimento total, peso e com as concentrações, a gente pode observar que para o mercúrio foi observado correlações positivas com o peso e o comprimento total para a pescada e com o peso para a tainha. Agora, o chumbo apresentou correlações negativas com o peso para a curvina. Em relação aos tamanhos médios de primeira maturação que foram obtidos na literatura, a pescada apresentou apenas indivíduos juvenis, o bagre apenas indivíduos adultos, a tainha e a corvina apresentaram indivíduos em ambas as fases de vida, sendo que a tainha, apesar de apresentar comprimentos maiores do que o estipulado, esse valor estipulado foi apenas um valor médio, então foi possível sim observar indivíduos juvenis. Agora, em relação ao arsênio, a gente não pode ver um padrão muito claro para o bagre. Isso se repetiu para vários metais, como o cádmio e o mercúrio. Para a pescada, a gente pode observar que as concentrações dos indivíduos menores foram maiores do que as dos indivíduos maiores. E para a tainha, observou-se uma bioacumulação, ou seja, teve um aumento da concentração dos contaminantes à medida que aumentava o comprimento. Para a curvina, observou-se um aumento na concentração inicialmente e depois uma biodiluição, o que talvez tenha ocorrido por conta da migração dos adultos nessa espécie, que a mudança no comportamento do metal a mudança no comportamento do arsênio ocorre justamente nessa mudança de fase de vida, sendo que isso também se repetiu para o mercúrio. Para o cádmio, a gente pode ver que tanto para a curvina quanto para a tainha não foi possível observar muita coisa, porque muitas concentrações estavam abaixo do limite de detecção. Agora, para o mercúrio, pode-se perceber que a pescada e a tainha tiveram um aumento na concentração, uma bioacumulação. Agora, agora a curvina teve o mesmo comportamento do arsênio. Para o chumbo, novamente pode-se perceber que a concentração dos menores foi maior do que o dos maiores para todas as espécies. Sendo que a gente não pode dizer que esse comportamento foi realmente incomum com todas as espécies, porque elas apresentaram diferentes comprimentos e estão em diferentes fases de vida. Dessa forma, a gente pode concluir então, a gente pode concluir que não foi observada uma tendência única para a relação dos metais e arsênio com o comprimento total, sendo necessário mais pesquisas com o número amostral e amplitude de comprimentos maiores. A espécie Gene Génides demonstrou uma tendência à bioacumulação de mercúrio e arsênio, apresentando valores significativamente maiores do que a espécie de maior nível trófico, a pescada. O mercúrio é o único dos metais estudados com uma tendência clara a se biomagnificar, ao contrário do arsênio, que apresentou valores menores do que 1 para o BMF e para o TMF. Essas foram as referências utilizadas. E, por fim, eu queria agradecer a todos pela atenção. Eu quero agradecer aos meus orientadores e ao meu laboratório por permitir que eu fizesse esse trabalho. Eu também quero agradecer à FAPERJ pela bolsa oferecida e também agradeço a todos os colaboradores.